Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Deus é bom. Deus é bom. Você acredita nisso? Mas como fica a nossa convicção pessoal acerca da bondade de Deus quando passamos por catástrofes? Eu falei sobre isso no retiro também. Você liga o noticiário, e daqui a pouco nós vamos orar também pelas famílias enlutadas, né, do naufrágio que teve aqui nas nossas águas, e pelos desaparecidos também, né? Tem família que tem a esperança de encontrar os seus ainda vivos. Então vamos estar orando. A gente ouve uma notícia dessa, né? Você liga a televisão, quase todo dia, é morte, é latrocínio, são assaltos, catástrofes naturais. Mas a gente continua com a nossa convicção: Deus é bom. Mas quando essa catástrofe, quando essa situação caótica bate à nossa porta, quando uma situação como essa que aconteceu aqui, nos nossos rios, naufrágio, quando isso acontece com um dos nossos parentes, como é que fica a nossa convicção acerca da bondade de Deus? A impressão que eu tenho é que Deus é bom enquanto a maldade acontece com outras pessoas. Mas quando algo de ruim acontece comigo, e às vezes a gente pode pensar assim: poxa, um naufrágio, tá? Se fosse alguém que morresse num bar, estava procurando morte. Se fosse alguém que estivesse mexendo com a mulher dos outros. Se fosse alguém que estivesse assaltando e morresse, estava procurando. Mas, poxa, as pessoas estavam viajando. Poxa, uma criança atropelada no meio da rua. Aí, de repente, um pai e a mãe podem começar a desconfiar da bondade de Deus. Eu não estou querendo aqui colocar em dúvida a bondade de Deus. O que eu estou questionando é a oscilação das nossas convicções mediante aquilo que enfrentamos. Quando eu me volto para a história de Noemi, eu vejo uma tragédia familiar. Eu vejo uma mulher amargurada. Eu vejo uma mulher digna de compaixão. E é exatamente sobre isso que nós estaremos iniciando uma sequência de ministrações, Compaixão e Graça, que tem a ver com a agenda da Igreja Multiplicadora, né? Se você for lá no nosso canal no YouTube, você vai ver lá pelo menos 4 playlists. A primeira nós estávamos falando sobre oração, aprendendo a orar com salmos. A segunda nós estávamos falando sobre, que é o segundo princípio, evangelização discipuladora. E nós aprendemos lá no livro de Jonas a misericórdia de Deus em salvar pessoas. Depois, o terceiro, nós falamos sobre o terceiro princípio da Igreja Multiplicadora, é a plantação de igrejas. E nós trabalhamos em Timóteo a continuidade do reino de Deus, o sucesso da mensagem. O quarto é formação de líderes. E nós trabalhamos em Neemias, né, as características de um líder eficaz. Tudo isso você pode rever no nosso canal. E hoje nós estamos iniciando o quinto princípio da Igreja Multiplicadora, que é a compaixão e graça. E vamos estar aprendendo isso no livro de Ruth. Esse livro é muito profundo. Eu vou deixar para trabalhar os contextos que o envolvem, seja ele cultural, seja ele político, na medida que nós formos descortinando cada capítulo. E o cuidado e o amor de Deus apresentado nesse livro.
Mas eu gostaria de me deter hoje no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo não é tão bonito. O primeiro capítulo não é tão belo. O primeiro capítulo mostra a catástrofe. O primeiro capítulo mostra a dor. O primeiro capítulo mostra o desespero. Isso aqui dá para você fazer um filme da história de Ruth. E um belo filme. Só que todo filme ou uma peça teatral sempre existe um algoz, sempre existe um carrasco, sempre existe aquela pessoa que faz com que as coisas deem errado no meio do filme para que no final fique bom, não é isso? Quando a gente vai para a história de Ruth, não tem nenhum personagem que possa dizer assim, aquele ali vai ser o alvo do nosso desafeto. Você vai para a história de Moisés, lá tem um faraó furioso, aquele lá é o alvo do nosso desafeto. Você vai para a história de José, a esposa de Potifar, os irmãos de José e a esposa de Potifar, a gente direciona todas as nossas setas para eles. Mas quando você vem para a história de Ruth, quem é o algoz? Só existe uma pessoa, ou apenas alguém, que a própria Noemi poderia olhar e falar, você é o meu algoz, e essa pessoa é Deus. Às vezes nós atiramos flechas contra Deus, por não entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Falando sobre esse tema, quando nós observamos o texto de uma mulher que sai de Belém da Judéia, Belém significa casa do pão, ela saiu da casa do pão porque na casa do pão acabou o pão. Eles estavam com fome. E eles foram para Moabe. Chegaram em Moabe, Noemi, Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque morreu. Noemi ficou ainda com seus 2 filhos, que casaram-se com mulheres moabitas. Algo que não era permitido segundo a lei de Deus. Mas lembre que nós estamos trabalhando aqui com paixão e graça. Não vamos julgar. Casaram-se com Ruth. Um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Certo é que depois de viver ele 10 anos, o que o texto diz, que esses 2 filhos de Noemi também morreram. E Noemi ficou apenas com suas 2 noras. E a partir do versículo 6, o texto diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Então, Noemi tem um insight. Não, poxa, eu estou sabendo que voltou a ter pão na casa do pão. Tem comida na nossa terra. Eu vou voltar para casa. E ela, com as suas 2 noras, Ruth e Orfa, começam a caminhar em retorno a Jerusalém. Eu gostaria de destacar aqui 3 princípios que estão ligados à compaixão e graça e que nós vamos ver nessas 3 personagens, em Orfa, Ruth e Noemi. E a primeira característica, ou o primeiro princípio que eu posso perceber nesse texto que está ligado e atrelado à compaixão e graça é a solidariedade de Orfa. Todo mundo fala bem de Ruth, quem conhece a história, né? E parece que Orfa, se ela não for muito assim, quando não se esquece de Orfa, alguém às vezes até critica a Orfa por ter deixado a sua sogra. Mas eu vejo solidariedade em Orfa. Vamos lá? Versículo 7. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Noemi falou para as 2, Ruth e Orfa: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim,
é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. O primeiro princípio aqui que eu gostaria de falar sobre solidariedade, e eu vejo na vida de Orfa. Por quê? Porque ela poderia, logo no momento da morte do marido, ela poderia falar o seguinte: olha, estou pegando minhas coisinhas e estou indo embora. Ela era moabita. Ela poderia pensar: eu não tenho compromisso nenhum com as leis de Deus e as leis de vocês. Sabe qual era? Uma das leis que Noemi cita é a lei do levirato. O que significava isso? Quando um irmão morria, quando um homem morria, o seu irmão deveria assumir a viúva para poder manter a descendência do seu irmão. Só que morreram os dois. Aí Noemi falei: voltem, eu já estou velha. Ainda que eu arrumasse um marido, me casasse e tivesse filho, vocês iriam esperar que ele crescesse para que vocês se casassem com ele? Voltem, minhas filhas, eu estou desobrigando vocês. Voltem para a casa do pai de vocês. Até Noemi chegar nesse discurso, Orfa estava andando com Noemi e ainda chegou a dizer: não, nós iremos com você. Ruth e Orfa, nós iremos com você, nós vamos até o seu povo. E ela começou a argumentar para que Orfa então caísse em si, beijasse a sua sogra e voltasse para a casa do seu pai. Eu vejo aqui solidariedade. É o sentimento mais profundo? Vamos estar falando algo mais à frente. Mas eu vejo solidariedade. E compaixão e graça requer solidariedade. Não acho que você está agindo como Ruth quando você ajuda alguém financeiramente. Tem um irmão lá na igreja passando necessidade. Poxa, está passando dificuldade. Vou ajudar na cesta básica. Porque a gente tem que ser como Ruth. Você não está agindo como Ruth, não. Ajudando na cesta básica. Você pode estar agindo como Orfa, sendo solidário. Sendo solidário com a dor de alguém que está sofrendo. Agora o que eu percebo é que Orfa também estava viúva. Noemi perdeu o marido e perdeu 2 filhos, mas Orfa perdeu o marido. E mesmo perdendo o marido, mesmo viúva, ela poderia pensar assim: vai todo mundo olhar agora para a dor da minha sogra e ninguém vai olhar para a minha? Eu é que corro atrás, como muita gente pensa. Nós estamos vivendo num mundo egoísta, individualista, cada um por si, Deus por todos, e na mente de alguns, se é que existe Deus, porque eu nem sei muito se Deus existe. É só eu nessa terra. E o resto que se lixe. Se eu não garantir o meu, quem é que vai cuidar de mim? Muita gente pensa dessa forma. Sabe, eu vejo Orfa, uma moabita, não tinha compromisso algum com a lei de Deus, a gente poderia pensar. Seus filhos, casou-se com alguém da tribo de Judá. Não sei se outras pessoas até criticaram de repente ou julgaram, estão fazendo errado, estão casando com alguém do povo que não deveria casar. Mas eu vejo solidariedade em alguém que não fazia parte do povo de Deus, estrangeira. Orfa era uma estrangeira. Sabe, eu me lembro muito de Jesus falando ali para os fariseus da parábola do bom samaritano. Samaritano que também tinha sangue hebreu, mas porque se misturou na dispersão, quando a Assíria invadiu o reino do norte, aí os judeus agora começaram a ter o preconceito com os samaritanos, porque agora eles não eram mais da linhagem pura, eles eram considerados estrangeiros, gentios. E Jesus então conta uma parábola, dizendo que quem ajudou aquele homem que estava à beira do caminho não foi um sacerdote, não foi um levita, foi um samaritano. Quem está aqui ajudando Noemi nesse primeiro momento são 2 estrangeiras, Orfa e Ruth. E a solidariedade que eu vejo na vida de Orfa, ela precisa acontecer. Se a gente vai falar aqui de pelo menos um pequeno grau de compaixão e graça, seria solidariedade. Sermos solidários com aqueles que estão sofrendo. Nós vamos daqui a pouco orar pelas famílias enlutadas. E por aqueles que estão também orando para que encontrem seus parentes vivos. Isso é o quê? É ser solidário. Quem daqui vai sair, vai procurar alguma família dessa enlutada, se colocar à disposição, dizer: conta comigo, eu estou junto com você, vamos agir aqui juntos e tal, vou ligar para o meu trabalho, vou dizer que eu não posso ir, porque eu quero estar com você e tudo. Até que alguns podem fazer isso, mas nem todos. Mas o mínimo que nós podemos fazer é sermos solidários com a dor dos outros.
orar. Se for preciso até fazer uma ligação, conseguir o telefone de alguém, estão precisando de mantimento, estão precisando de alguma coisa, mas isso continua sendo solidariedade. Isso é sermos solidários. Faz parte da compaixão e graça. Então a gente não deve criticar a órfã por ter deixado a sua sogra, porque ela argumentou com ela, volte para a casa do seu pai, não fique tranquila, arrume um marido, estou preocupado com a sua felicidade também, não precisa me seguir, volte para a casa dos seus pais, volte para a sua terra, não precisa me seguir. E a órfã beija a sua sogra e sai triste por ter que deixá-la e por também estar sofrendo o luto, a perda do marido. Então eu observo solidariedade em órfã. E quantos de nós temos sido solidários, que é um grau mínimo da compaixão e graça? Às vezes eu fico observando as nossas ações, eu mesmo. Eu esqueci, eu falo para os irmãos, me coloco na culpa também. Comprei, eu faço as minhas compras e já compro lá o material da cesta básica. Aí eu deixo guardado numa vasilha. E eu esqueci, 2 domingos seguidos, de trazer. Se eu não estiver enganado, eu acho que ainda está lá. Para você ver como nós somos. Eu estou me colocando. Poxa, e tem gente falando para mim, estou passando por necessidade. Não, a sexta esse mês vai ser para você. Vou falar com o diácono, vou falar com os irmãos lá que a sexta vai ser para você. E eu esqueci meu material lá dentro de casa. Ah, pastor, mas isso acontece, todo mundo esquece. Isso só mostra que talvez eu não esteja sentindo tanto a dor do outro. Sabe? Não, eu até comprei. Ah, mas pondera, né? Orfa poderia falar isso. Mas pondera, né, Noemi? Você perdeu o marido, filho, mas eu também perdi o marido, né? Larga de ficar contando tragédia aí, porque se fosse para contar tragédia, eu também contava. Nós precisamos ser solidários, irmãos, e refletir. Eu estou refletindo aqui a minha culpa. Muitas vezes eu não sou solidário. Eu estou falando de um grau mínimo. Às vezes, eu como pastor, todos os dias eu preciso ficar fazendo um exercício, porque bate muita gente nessa porta. O pessoal vê a igreja e pede ajuda. Talvez na sua casa você quase não receba a visita de pessoas pedindo ajuda, mas na igreja, eu moro aqui. Vez ou outra tem gente batendo palma. Eu queria falar com o pastor, sou eu mesmo. É que eu estou precisando viajar, estou precisando não sei para onde, tudo. E aí para você pedir graça do Senhor para saber o que é verdade, o que é mentira. E eu também não mexo no caixa da igreja quando isso acontece, né? O dinheiro não fica comigo. Eles não vão entender, falar, olha, eu não posso fazer nada da igreja, né? Tudo precisa de nota, o dinheiro não está nem comigo. Aí tem que ser alguma coisa pessoal. Se eu ajudar, tem que ser pessoal. Se não ajudar... Sexta-feira chegou um senhor aqui pedindo. Eu estava até na reunião do louvor. Aí eu tinha separado algumas roupas lá. O que eu pude ajudar para ele foi dar algumas roupas, que eu ia dar para um bazar. Quando tivesse bazar da igreja, eu separei lá uns shorts, umas calças. A irmã Rosana até cingiu lá umas para mim. Cadê a irmã Rosana aqui? Peguei lá umas calças, tudo. Tá aqui, é o que eu posso ajudar. E ele estava com muita fome, dei um trocadinho para ele comer uma coxinha na esquina ali da irmã, que é R$1. Eu falei, olha, vá aqui, é R$1 a coxinha aqui, né, irmã? Você não vai passar fome, não. Isso aqui vai dar para... Aí eu fiquei pensando depois. Será que esse homem estava falando a verdade? Eu não sei. Mas e vai que está falando a verdade? E aí eu não agi com o grau mínimo da compaixão e graça, que é a solidariedade. Eu não fui com ele, falei, onde é que o senhor precisa ir? Eu lhe levo. Né? Eu só tenho que fazer, não, que eu tenho que fazer uns exames. Eu disse que tinha que fazer um tratamento aqui, não sabia quanto tempo ia demorar, ia procurar a casa de alguém lá para o rumo da Ilha Mirim e tal. Eu não coloquei ele no meu carro. Eu não fiz e tal, não, vamos lá e tudo, que é o que nós vamos falar mais na frente, os próximos pontos. Mas eu agi com um grau mínimo, pelo menos. Eu fui solidário. Eu poderia falar, não sei nem se você está falando a verdade, eu estou até ocupado aqui, ó, vá lá, fechar o portão. Não volte aqui não, tá? Porque não sei se você está falando a verdade. Às vezes a gente faz isso, devido à maldade do mundo, né? Devido à pilantragem de muitos, a gente não sabe quem está falando a verdade. Mas depois eu fiquei pensando, já teve outras situações de pessoas. Meu pai esses dias falou, meu Deus, como é que eu caí num golpe desse? Meu pai. Chegou um cidadão lá, dizendo que estava precisando de R$150. Não sei se era assim, não era só isso não me recordo o valor aqui agora. Estava precisando. Aí começou a falar o nome dos pastores da denominação. É porque eu encontrei o pastor fulano de tal na cidade tal, o pastor tal, conheço e tudo. É porque é os meus filhos que estão em missões, não sei aonde, ainda usa esse termo. Em missões, não sei onde. Rapaz, contou uma história, olha que meu pai ele é cabreiro para cair em golpe. Ele falou, não, como é que é o número da conta? Depositou o dinheiro. Depois ele descobriu que aquele cidadão estava fazendo isso. Depois ele descobriu que aquele cidadão estava fazendo isso com outras pessoas. E que ele vai passando, perguntando como é que é o nome, quem é e tudo. E depois ele fala, é o pastor fulano de tal, da cidade tal. Aí ele vai perambulando de cidade em cidade.
Eu sei que depois meu pai entrou em contato e falou assim, mas qual é a sua igreja mesmo? Será que a igreja não tem como lhe dar uma ajuda, pastor, para esses 50 missões? Aí, porque ele disse que era um empréstimo, né? Aí depois vai depositar porque eles estão ilhados, não sei o que lá. Tal. Será que não tem como a igreja que vocês participam poder fazer esse empréstimo e depois ser ressarcido? Quando ele teve um insight já. Aí às vezes por situações assim a gente fica, poxa, e agora? Ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Meu pai tem mais de 20 anos de ministério. E já passou muito pilantra lá na porta da igreja. Aí às vezes a gente fecha as portas, irmãos, por situações assim, para não ajudar pessoas que precisam. Então a gente começa a fazer o quê? Senhor, tem misericórdia, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa ser solidário com aqueles que realmente necessitam, com aqueles que realmente precisam. Me dê sensibilidade espiritual. Uma vez eu estava andando com um colega meu que já foi usuário de droga. E aí chegou um rapazinho descalço numa cidade lá do interior do Nordeste, a gente estava no seminário ainda. Ei, eu preciso de um dinheiro para comprar uma sandália e tal, não sei o que lá e tudo. Eu todo inocente, eu já ia ajudando. Aí o meu colega falou assim, me chamou no canto e falou, olha a unha dele. Olha a unha dele. Ele usa droga, ele não vai calçar, ele vai comprar droga. Ele não vai usar calçado. Aí na hora eu falei, não vou poder lhe ajudar não e tudo, porque ele ia pegar o dinheiro da sandália e ia usar drogas. Então, às vezes são algumas percepções que a gente também começa a ter, né? São algumas percepções que você começa a ter. Pô, será que esse dinheiro vai ajudar? Será que o que vai ser feito com isso? Então, mediante as percepções, a gente começa a pedir graça do Senhor. O que a gente não pode é fechar a porta para as pessoas que realmente precisam, porque Jesus foi solidário, Jesus cuidou dos pobres. E nós vamos ver aqui, na sequência, o que o livro de Ruth apresenta e como Ruth e Noemi foram abençoadas pela lei de Deus que cuida dos pobres. Quem está lendo Levítico, Êxodo, Números e acha chato, né? Existem uns detalhes maravilhosos ali. Quando ele fala assim, aquelas leis lá, né? Que você fala assim, poxa, mas isso aqui é muito chato, eu vou lhe dar um sono. Ele fala assim, olha, quando você for colher os seus feixes, ou quando for colher as frutas, não volte atrás para pegar o que caiu. Deixe isso para o pobre, para o estrangeiro, que passa pelo caminho, para que ele também possa se alimentar. E nós vamos ver Ruth sendo beneficiada no próximo capítulo, no nosso próximo encontro. Como Ruth também foi beneficiada por essa lei de Deus. Então, o Senhor se importa com os pobres. O Senhor cuida deles, né? Agora eu não estou querendo transformar isso aqui olha a palavra do pastor aí, coloca lá. O pastor Natan é de esquerda. Não sou não. Eu estou falando do que a palavra do Senhor nos apresenta. O que Jesus nos ensina. O que Deus apresenta nas suas sagradas escrituras. E a gente precisa ser solidário. O segundo ponto, o segundo princípio que eu percebo é o altruísmo de Noemi. Nesse mesmo texto que nós lemos, sabe? Ela poderia falar assim, olha, eu estou velha, tem duas moças jovens e bonitas para me acompanhar, elas que carreguem as minhas malas, elas que tratem de me dar comida, aquela sogra bem chata, não tem assim que a nora fala assim, ô Jesus, olha, eu vou me embora porque o seu filho já até morreu, não tem mais compromisso nenhum com a senhora. Noemi olhou para as duas, não foi só para uma, para as duas e falou, voltem para a casa dos seus pais, vão casar de novo, vão ser felizes, vocês não têm que carregar o ônus do meu sofrimento, vocês não têm que carregar as dificuldades que o Senhor fez com que acontecesse comigo. É isso que ela diz, o Senhor me tornou o seu alvo, o Senhor se virou contra mim, vocês não têm nada a ver com isso, voltem para os seus pais. Sabe o que é isso? Altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo, deixa eu colocar aqui a definição. Altruísmo significa o amor desinteressado, a abnegação, me colocar no lugar do outro, independentemente da minha situação. Me colocar no lugar do outro, independente do que eu estou vivendo. Noemi havia perdido o marido e os 2 filhos. Ela estava preocupada com aquelas 2 jovens que poderiam casar de novo, que poderiam ter filhos, que poderiam formar família. Isso é altruísmo. Às vezes a gente está passando por dificuldades, a gente está passando por lutas e parece que é só a nossa dor que importa. Sabe, irmãos, muitos de nós vamos sair daqui e vamos de repente chegar no quarto e orar, ô Senhor, por que as coisas estão tão difíceis desse jeito? O que foi? Cortaram R$400 no meu salário. Oh Deus, por que o Senhor permite essas coisas? Enquanto isso tem gente chorando, poxa, perdi um ente querido nesse naufrágio. Perdi um filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi alguém em naufrágio. Eu aqui reclamando de Deus porque foi cortado R$400 do meu salário.
achando que o Altíssimo se virou contra mim. Noemi estava sofrendo, Noemi estava amargurada, Noemi estava decepcionada, mas isso não era motivo para ela achar que o mundo tinha que girar em torno dela. Isso não era motivo para ela achar que todo mundo agora tinha que ficar se curvando e sofrendo juntamente com ela, porque ela estava passando por uma dor. Ela estava sendo altruísta. Voltem para a casa de seus pais. E a gente precisa refletir nisso, irmãos. Às vezes a gente acha que não deve ajudar ninguém porque a gente é que precisa ser ajudado. Não, é eu que estou necessitado. Como é que eu vou ajudar se eu estou carente? Como é que eu vou ajudar se eu estou passando por necessidade? Sabe, a gente passa por tantas dificuldades, o mundo, todo mundo passa por dificuldade. Né? A gente, como pastor, a gente está muito, muito presente nos aconselhamentos, as pessoas chegam, é porque o senhor não sabe o que eu enfrentei. Parece que o pastor também não enfrenta dificuldade. O pastor é um anjo, né? Que foi enviado do céu por Deus. Deixa eu colocar aqui. O pastor não passa por luta, o pastor não pode se atrasar, por quê? Porque o pastor é um anjo de Deus. Então eu me atraso, eu posso colocar várias dificuldades, porque lá em casa está quebrando pau, porque está acontecendo isso e acontecendo aquilo outro, eu me atrasei por isso. Mas o pastor não pode se atrasar, e qualquer desculpa. Os líderes, não, Deus do céu, não pode acontecer isso. Porque parece que é só a gente que sofre, é só a gente que dá desculpa, é só a gente que pode justificar as nossas faltas. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, não me recordo qual foi o livro que eu vi, mas ele fala assim: nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções, mas julgamos as pessoas pelas suas ações. Meu irmão, não foi isso que eu quis dizer. Não era isso que eu quis fazer. Então eu me julgo bom porque a minha intenção não era essa, mas eu fiz algo diferente. Eu julgo o irmão Kleber porque o irmão Kleber me magoou, o irmão Kleber fez isso e aquilo outro. Eu não estou julgando. Qual era a intenção do irmão Kleber quando ele fez isso? Mas eu cheguei, eu maltratei o Elno e tudo, tal. Aí o Elno está lá triste comigo, eu falo, ele que fique triste. A minha intenção é o bem dele. Eu quero o bem do irmão. Eu quero que ele cresça e tal. Eu estou falando com cheio de boa intenção. Eu estou julgando o irmão Kleber porque agiu da mesma forma comigo, pelo que ele fez comigo. Mas a minha ação com o Elno, eu estou julgando pelas minhas intenções. Percebe isso? Eu julgo o outro pelo que ele faz, mas as minhas ações eu julgo pelas minhas intenções. E isso está muito relacionado exatamente à compaixão e graça. Está relacionado ao altruísmo. Muitas vezes a gente só olha para nós e não consegue enxergar o outro, a dificuldade dos outros, o problema dos outros, os conflitos dos outros, aquilo que eles têm enfrentado. E altruísmo é nós nos colocarmos no lugar deles. É um amor abnegado. Eu vou falar para vocês uma experiência bem simples, uma experiência assim, fala, poxa, pastor, mas isso aí não é... A gente se reúne aqui ao sábado à tarde para jogar bola. A gente se reúne aqui. Aí são 5 em cada lado, né? Aí tem 5 aqui esperando para entrar e tudo. De repente aparece um sexto cidadão. Aí o time que está aqui doido para entrar. Aí um olha para o outro, não fala nada. Pensando, vai dar ruim esse negócio. Um vai ter que rodar aqui agora nessa grade para o outro entrar. Aí fica. Acontece isso ou não acontece aí, boleiros? Aí eu sou pastor, né? Tem que dar exemplo. Eu vou exigir isso das ovelhas? Sou pastor, tem que dar exemplo. Doido para entrar. Ei, fulano, vai lá na próxima aí. Aí o meu coração, isso é um altruísmo muito profundo, olha. Um amor abnegado. Tô doido para jogar, mas tô deixando o fulano ir no meu lugar. Isso aqui no meu coração. Senhor do céu, isso é um altruísmo muito profundo. Aí você pensa, pastor, só isso? Só sabe quem está aqui. Esperando para entrar. Eu não sei, as crianças, os adolescentes lá jogando videogame e tudo. Aí você já jogou 2 horas jogando videogame parece que é 10 minutos, né? Parece que o tempo nem passa. Aí chega alguém, eu quero brincar também. Aí o Elno ele fala assim, poxa, já passei de fase aqui, já tem 1h30. Altruísmo. Eu estou falando de coisas simples, irmãos, coisas pequenas do nosso cotidiano, para exemplificar algo profundo que foi o que Noemi fez. Noemi poderia correr perigo nessa viagem. Noemi não sabia o que ia encontrar pela frente. E Noemi estava dizendo, voltem para a casa do seu pai,
porque eu sei que vocês também estão sofrendo. Vocês têm uma vida toda pela frente. Eu já sou uma idosa. Vocês podem casar, vocês podem ter filhos, vão formar família. Altruísmo. E a gente precisa começar a pensar nisso, porque isso é compaixão e graça. E o terceiro princípio que eu aprendo, para sermos rápidos e práticos, é a resiliência de Ruth. Antes de entrar na resiliência de Ruth, tá, irmãos? Mateus aí, Marina. Deixa eu voltar aqui, só uma coisa que eu vi aqui no meu papel. Uma coisa que eu refleti. É porque o Mateus é seminarista, ele está me observando a minha homilética. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quantos aqui, quando o filho chega assim para você e fala, eu estou sofrendo. Criança de 6, 7 anos de idade. Estou sofrendo. O que foi? Papai não brinca mais comigo. Larga de ser besta, menino. Tem que trabalhar. Tem que, sabe, esse sorvetinho que você toma de vez em quando, isso é porque eu trabalho. Você larga de ser besta. Mãe, estou sentindo falta do papai. Tudo. Tem tanta coisa que tu vai enfrentar para tu ficar sofrendo com a minha... Eu estou aqui. Olha, tem criança que é órfã, meu filho. Tem que ter nem pai. Louve a Deus que pelo menos eu estou aqui com você, assistindo televisão, não estou conversando, mas eu estou presente. Pelo menos eu estou aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus entende a dor dessa criança. Porque Ele não é como a gente. Porque senão quando a gente fosse orar para Deus, imagine você adulto, homem feito, maduro. Senhor, estou tão preocupado. Não sei o que vai acontecer no meu emprego. Aí Deus olharia para você e falaria, larga de ser besta, rapaz. Estou falando a minha palavra para você largar de ser ansioso, para você confiar em mim. Você serve quem, né? Eu não sou o dono do ouro da prata. Larga de ser besta, que eu comando tudo. Já pensou se Deus fosse falar para você suas preocupações? É da mesma forma como a gente age com a criança muitas vezes. Aí o adolescente lá, que foi, meu filho? A menina que eu gostava, pai, mãe. Ela gosta de outro menino. Você larga de ser besta, rapaz. Nunca teve uma dor de cotovelo na vida, não, né? A gente precisa, irmão, se colocar no lugar das crianças, dos adolescentes. Muita criança e adolescente estão se suicidando. Ah, não é porque aquilo para eles é o fim do mundo. Você fala assim, você não sabe nem o que é ter que pagar uma conta e não ter dinheiro. Ele não sabe o que é isso mesmo, não, mas ele sabe de uma coisa. Que ele tem dores e que ele precisa ser tratado, que ele precisa de atenção. Isso é altruísmo. É você abrir mão das suas convicções, dos seus valores, do seu tempo, para dar atenção para uma criança que você fala assim, meu filho, isso vai passar. Vai dar tudo certo, deixa eu orar com você. Ou então, se o seu filho está reclamando a sua ausência, para ele isso é muito importante. Louve a Deus por isso. Que ele não está enfiado no videogame, não está nem aí. Se o pai tal não está presente em casa. Ou a mãe, né? E vice-versa. Louve a Deus que ele sente sua falta. Então pare, reflita. Tirar um tempo com meu filho. Ele está sentindo, glória a Deus que ele está sentindo a minha falta. Mas eu não quero que ele fique sentindo essa ausência. E depois poder reclamar de mim, né? Amém? Deixa eu voltar. Terceiro ponto, resiliência. A resiliência de Ruth. É o terceiro princípio que eu observo nesse texto. Versículo 14. Capítulo 1, a partir do verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo, que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Chegando todo o povoado, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamou Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Sabe, irmãos,
Antes da gente falar aqui da resiliência de Ruth, é importante a gente entender o que está acontecendo com Noemi. Noemi estava sendo altruísta, mas Noemi estava amargurada. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte, né, ou às mudanças. Outra definição de resiliência diz que é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Noemi não estava com esse sentimento. Noemi estava sendo altruísta, Orfa e Ruth sendo solidárias, mas Noemi não estava sendo resiliente. Ela só conseguia ver a tragédia, ela só conseguia ver a dor. Não me chame de Noemi, que significa agraciada ou cheia de graça. Me chame de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso se virou contra mim. Sabe, irmãos, eu fico pensando no que essa mulher estava vivendo, no que essa mulher estava enfrentando, e ao ponto dela chegar às pessoas da sua redondeza, da sua vizinhança, e aquelas mulheres falarem: não é Noemi. Eu falei cheia de graça, perdão, Noemi significa agradável. Noemi significa agradável. Ela falou: me chamem de Mara, amarga, porque o Senhor se virou contra mim. Eu fico imaginando assim a sensação de Noemi, ela saindo de Belém com seu marido, com sua família, seus filhos, e dizendo: eu vou procurar uma coisa melhor. Foram lá para Moabe. A expectativa de alguém quando sai, imagine de alguém quando sai: vou sair do interior, aqui não tem estudo, aqui eu não tenho recursos, vou para a cidade grande para estudar, para me aprimorar. No dia que eu voltar para a minha cidade, eu volto rico, volto bem sucedido. Talvez esse fosse o pensamento de Noemi, sabe? Quando eu voltar para essa terra, eu vou voltar bem, porque eu estou fugindo da fome, estou fugindo da escassez. E Noemi volta pior do que tinha saído. Noemi tinha saído, pelo menos, estava com fome, mas estava com um marido e 2 filhos. Ela volta sem marido, volta sem filho, volta sem dinheiro, volta com fome, volta sem nada. E volta com uma nora que não recusou abandoná-la. E ela chega contando: dessa forma, o Todo-Poderoso se virou contra mim. Só que o capítulo 1 ele finaliza com uma luz de esperança, né? Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Só esse finalzinho do versículo do capítulo 1, a parte B do versículo 22, sabe o que me mostra? Está voltando a ter pão na casa do pão. Está voltando a ter comida em Belém. E aí a resiliência de Ruth que eu gostaria de falar com vocês. Ruth chega para sua sogra e fala assim: olha, não insistas para que eu volte, porque aonde você pousar eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. E ela começa a fazer um pacto com a sua sogra de confiança, de importância. E isso é resiliência. Ruth, em nenhum momento, a gente não vê aqui Ruth, o texto mostrando Ruth falando como Noemi. Ela chorou juntamente com Orfa, abraçou a sua sogra. Mas o que eu vejo em Ruth é resiliência. E se você for ver, na continuidade dos versículos, ela tem uma capacidade de se recobrar diante da situação. Não, eu não vou voltar para trás de marido nenhum, não. Eu vou ficar com você. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você estiver, eu estarei. Eu vou estar com você. Eu vou ficar com você. Não importa o que aconteça, vamos estar juntos. Eu vejo resiliência em Ruth, uma capacidade de se recobrar em meio às dificuldades, em meio às lutas. Ela chegar, abraçar a sua sogra e falar: estamos juntos. Irmãos, isso tem a ver com compaixão e graça. Isso tem a ver com compaixão e graça. É mais do que abnegação, é mais do que o altruísmo. E não é uma resiliência pensando apenas em você. Ela está sendo resiliente pensando na sua sogra. Porque tem aquelas pessoas que são resilientes, né? Não, eu estou passando por essa prova, mas eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou sair dessa. Ela poderia ser resiliente pensando em si. Então, Noemi, é isso aí mesmo, né? Vamos lá. Então siga e eu vou casar, né? Estou nova ainda, tem muita coisa pela frente. Não foi assim que Ruth pensou.
Ruth chegou para sua sogra, a abraçou e caminhou juntamente com ela. Isso, irmãos, é um grau mais profundo de compaixão e graça. É você chegar para alguém que está passando por uma dor, você também está passando por essa dor. Você perdeu um ente querido, você perdeu alguém, você tem muita oportunidade para poder prosseguir a sua vida, e você dá um passo atrás e falar assim: não, eu posso prosseguir, mas eu vou prosseguir com essa pessoa que está sofrendo mais do que eu. Sabe, eu vejo Noemi, Ruth agindo assim com sua sogra Noemi, num contexto em que nós vivemos hoje, em que filhos têm colocado pais no asilo. Não é porque eu estou novo ainda, tem muita coisa para fazer, né? E meu pai e minha mãe aqui estão sendo um estorvo na minha vida. Não estou desamparando eles, estou deixando eles à toa. Coloco lá, pago, tenho uma mensalidadezinha, tudo certinho, né? Mas eles estão lá. Parece que as pessoas, o que elas precisam é só de uma cama e de comida. Não precisa de relacionamento, não precisa de família, não precisa de afeto, não precisa de amor, de pessoas com as quais eles se doaram a vida toda. Nós estamos vivendo num mundo muito individualista. Uma vez meu pai me mandou um vídeo. Estou quase chorando, espera um pouquinho. Meu pai está passando por algumas reflexões, né? Meu pai, ele é muito jovem, mas já tem quase 60. Ele mandou uma reflexãozinha pequena, e aquilo mexeu muito comigo. Eu reconheço que dos 3 irmãos eu sou o mais desapegado, né? O meu irmão caçula é o tempo todo ligando e fazendo filmagem. A Bela é um amor só com a Bela, com a minha outra sobrinha, a Meline. Isso é o Jonas. Magdiel, meu irmão mais velho, tá lá próximo dele, então é quem ajuda meu pai para cima e para baixo, né? Eu sou mais desligado, né? Nem sempre eu ligo, às vezes quando eu ligo pro meu pai é mais para pedir conselho pastoral. Eu tenho esse problema. Mas aí eu liguei, ele mandou uma mensagem bem assim, ele mandou para mim e para os meus irmãos. Uma vez um senhor pegou o seu celular e levou para assistência técnica e deixou lá para consertar. Conserte que esse celular. Uma semana depois ele voltou para pegar o celular e o técnico olhou e falou assim: não, o seu celular tá bom, não tem problema algum, pode levar, não sei. Aí a pergunta dele para o técnico foi: se o meu celular está bom, se não tem nenhum problema com ele, por que os meus filhos não me ligam mais? Ele preferiu acreditar que o celular estava com problema do que acreditar que os seus filhos não se importavam mais com ele. Meu pai mandou esse vídeo e escreveu embaixo: não deixe que eu fique como esse velho. Ou, não deixe que eu fique como esse senhor. Foi assim que ele colocou. Não deixe que eu fique assim como esse senhor. Irmãos, nós precisamos agir com compaixão e graça. E olha que eu estou falando de família. Muitas vezes nós não temos sido solidários, não temos sido altruístas, não temos sido resilientes com pessoas da nossa família. O que dizer de pessoas de fora? O que dizer de irmãos da igreja, que somos irmãos? Esse irmão que está do seu lado aí, se a fé dele for genuína, ele vai estar por toda a eternidade com você lá no céu. Por isso ature. Só que lá vai ser melhor, né? Lá ele vai ser perfeito e você também. Tanto você como ele vai ser mais fácil. Ser mais fácil. Glória a Deus. Que a gente possa viver, irmãos, esses princípios. Compaixão e graça. Eu estou falando aqui de abnegação humana, né? Eu estou falando de compaixão e graça humana. Orfa para com Noemi, Noemi para com Orfa e Ruth, Ruth para com Noemi. Nos próximos capítulos nós vamos estar falando sobre a graça de Deus evidenciada na vida de Ruth, essa estrangeira. A sorte de Noemi sendo mudada, porque Deus se compadece. Nós começamos falando aqui, Deus é bom. Como entender a bondade de Deus mediante a catástrofes? Se você for ver a história, o final da história, mostra a história, a sorte de Noemi sendo restaurada. Porque Deus é bom. Apesar dos nossos sofrimentos momentâneos, apesar dos nossos sofrimentos temporários, apesar de muitas vezes nós querermos pegar Deus e colocá-lo no banco dos réus e começarmos a julgá-lo e a criticá-lo pelas coisas, não que aconteceram com os outros, pelas coisas que aconteceram conosco.
Porque Deus é bom enquanto uma outra pessoa está se tornando viúva ou viúva. Porque Deus é bom enquanto outras mães estão perdendo filhos. Porque Deus é bom enquanto outras pessoas estão perdendo entes queridos. Deus só começa a ser ruim, ou eu só começo a questionar a bondade de Deus quando as tragédias começam a acontecer comigo. Deus é bom, independente do que aconteça. Deus é bom. E nós vamos ver no livro de Ruth se descortinando a sua compaixão e a sua graça nessa família. Eu não quero dar todas as informações agora aqui, mas tem muitas informações lindas, maravilhosas, relacionadas ao cumprimento do plano redentivo de Deus por toda a humanidade. E Ruth, essa estrangeira que foi resiliente, estava dentro do plano e dentro do propósito de Deus. Ela não estava ajudando apenas Noemi. Ruth estava dentro de um plano e um propósito que alcança a você e que alcança a mim. Amém? Eu gostaria de concluir com essa reflexão. Que sejamos solidários, altruístas e resilientes. Não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Talvez você esteja passando por dificuldades e dores. E talvez essa seja a desculpa que você use para não ajudar outras pessoas. Talvez esse seja o seu mecanismo de defesa. Não tem como ajudar porque é eu que estou sofrendo. Não tem como consolar porque é eu que estou passando por essa dificuldade. Não tem como ajudar financeiramente porque é eu que estou passando necessidade. Abra mão das desculpas e seja alguém usado por Deus, um agente do Senhor, agente de justiça, para agir com compaixão e graça. Vamos ficar em pé?